Hoje nós vamos estar falando sobre o zelo pela igreja. O zelo pela tua casa me consome. Vai falar no Salmo 68, no versículo 10. O zelo pela tua casa me consome. Então nós vamos hoje pegar a palavra de São Mateus, no capítulo 13 de São Mateus, no versículo 24 até o 30, para nós entendermos bem por que esse zelo. Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 30, para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, da Bíblia Ave Maria é 1300. Para você que ainda é um católico e relaxado e frouxo na Bíblia. Mas para você que é um católico do fogo, você já deve ter lido milhares de vezes essa passagem. Vamos selar, eu queria que pudesse fazer silêncio aqui. E vamos selar a nossa mente, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Cruz sacra simic lux, no draco simic dux, vade retro satana, nunca soade mikvana, soade malaco elibas, it sevena labibas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate. Cobrimos com vosso escudo contra as mentiras e ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus instantemente e pedimos-lhe a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai aos infernos a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele foram feitas todas as coisas, e por nós homens desceu do céu e vimos a sua glória. Nós vamos estar ministrando, eu queria que pudesse estar dedilhando aí, fazendo um som de fundo para preparar a palavra do Senhor, que vai ser, como diz o Salmo 118, versículo 105, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra que hoje vai falar no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, que ela é um fogo devorador. A palavra que é um martelo que despedaça todo tipo de rocha. Hoje essa palavra, aqui para os geladeirianos, será queimado pelo fogo do Espírito, e não vai ter gelo, mas vai ter a água da vida nessa igreja hoje aqui. Para os pedreirianos de coração duro, a palavra de Ezequiel vai falar lá no capítulo 35, se eu não me engano, que ele vai tirar o coração de pedra e vai dar o coração de carne. E se não quiser o coração de carne, nós vamos pegar o martelo da palavra de Deus e vai despedaçar todo o coração endurecido aqui esta noite, porque o Deus nosso que nós servimos é o Deus devorador, o Deus que consome a igreja, que reaviva a igreja e que inflama a sua alma. Amém? Oh glória, eu sinto aqui que essa igreja hoje está preparada para a palavra de Deus. Quando eu entrei aqui, eu senti que essa igreja não é igreja cemiteriana, porque aqui é uma igreja pentecostal, do fogo do Espírito, que experimentou Pentecostes junto com a Virgem Maria, no cenáculo de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio.
Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: foi o inimigo que fez isto. Replicando-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita direis aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Essa é a palavra da nossa salvação. Essa é a palavra da nossa salvação. Então aplauda a palavra de Deus, que é poderosa no nosso meio. Como Paulo falou em uma das suas cartas, que ele não falava com voz humana, mas ele falava com voz de Deus, com voz profética. A profecia que tem sumido tanto dos corações dos católicos, a profecia que tem desaparecido da alma consagrada a Deus, dos homens, das mulheres, tem sumido dos altares. É com voz profética esta noite, não querendo dar mais uma revelação, não, pois como diz São João da Cruz, se Deus falou pessoalmente, não há nada mais a completar. Se Deus falou, está falado e ponto final. Não tem mais nada o que falar. O que nós vamos falar hoje é o zelo que nós temos que ter por aquilo que já foi falado, por aquilo que já tem sido pregado no nosso meio. Pois nós vamos se alimentar da santa palavra de Deus, por ela só basta. Por isso vai falar Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra, igreja, é essa palavra que eu venho falar para os guerreiros, que talvez vão estar aqui cumprindo a palavra de Deus em Joel 4:10. Mesmo enfermo eu sou guerreiro. Talvez você chegou aqui ferido, abatido, triste, talvez sacudido pelas heresias, talvez com dúvida da tua igreja, sacudido pelos movimentos da nova era, pela fumaça de Satanás, mas hoje aqui você vai receber o vigor, você vai receber o batismo no Espírito Santo, vai receber o fogo abrasador de Deus, você vai receber a palavra genuína, sem mistura, na sua plenitude, na sua totalidade. Você vai receber o alimento mastigado pela igreja, não de uma igreja que nasceu aí ontem, não de uma igreja que nasceu pelo orgulho de Martim Lutero, mas você vai receber um alimento mastigado hoje aqui pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem 50 nem 500 anos, mas ela tem mais de 2000 anos, para a honra e glória de Deus, porque a sua igreja não foi fundada na areia, mas a igreja foi fundada na rocha de Pedro, como fala Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu, como profeta e como homem de Deus, venho falar que ela não vai prevalecer contra a Santa Igreja Católica. O Papa Bento XVI diz que o profeta é aquele que diz a verdade em virtude de seu contato com Deus, ou seja, pela oração, pela intimidade. Por isso vai falar Santo Agostinho: reza bem quem vive bem, e vive bem quem reza bem. Um homem de oração é um homem de mística, um homem de mistério. Quem reza se prepara para o céu, e quem não reza se prepara para o inferno. Por isso vai falar Santo Afonso de Ligório, que quem reza se salva, mas quem não reza se condena. Um homem de oração é um homem que abala os alicerces. Um homem de oração é como Francisco de Assis, que andou e abalou a sua época.
O mundo conhece Francisco de Assis, a igreja protestante, os budistas, o espiritismo, todas as pessoas conhecem esse homem, porque o homem abalou, esse homem abalou, foi o outro Cristo na terra. Por isso o Papa João Paulo II falou que o mundo tem saudade, a igreja tem saudade de Francisco de Assis. E vai falar, continuando o Papa Bento XVI, a sua missão, a missão do profeta, a sua missão principal não é descrever realidades últimas do mundo, mas fazer compreender a fé em Deus. O profeta não é um adivinho. O profeta não é aquele que vai falar, oh, Deus me revela isso. Claro, isso talvez faça parte do profetismo, isso talvez venha consequência do profetismo, mas o profeta acima de tudo é aquele que leva o povo a adorar Jesus Cristo sacramentado. O profeta é aquele que faz o povo dobrar o joelho no chão e proclamar que na Eucaristia verdadeiramente é o corpo de Deus. O profeta é aquele que resgata a vocação, resgata o zelo pela igreja, resgata o amor pela Santa Igreja, resgata o amor pela Virgem Maria. O profeta é aquele que reaviva a igreja, não com batismo, não com fogo estranho, mas com fogo genuíno. Pois o Papa Paulo VI tem falado, e ele falou na sua carta em 1972, que a fumaça de Satanás tem entrado no templo sagrado. Ela entrou no templo sagrado, cegando consagrados, cegando padres, cegando bispos, cegando religiosos, cegando leigo, tirando o mistério todo da igreja católica. Mas hoje eu quero pregar aqui para católicos, eu quero pregar aqui para você católico, essa pregação é exclusiva para você, para a igreja. Onde quer que vai chegar esse CD, saiba que você pode reproduzir esse CD, dar cópia para as outras pessoas, porque o nosso objetivo não é o dinheiro, porque pode ser de outras igrejas aí, mas o nosso objetivo é salvar as almas que estão perdidas, como vai falar a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, versículo 10, que Deus veio buscar aquilo que estava perdido. Por isso vai falar também no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal modo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você está perguntando, será que Deus me ama? Será que Deus me quer na igreja católica? Claro que Ele te quer, irmão. Muitos mártires derramaram sangue para que você pudesse estar aqui hoje, para essa palavra estar sendo proclamada. Muitos mártires da igreja derramaram a vida, deram a vida no altar pelo Senhor, para você estar hoje aqui. Muitos se consumiram, sofreram todo tipo de morte, desde de balde quente de água, de óleo, desde ser grelhado, de arrancarem a sola dos pés para andar em cima de carvão, de arrancarem o seu couro cabeludo desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, de serem cortadas as suas mãos, unha por unha ser arrancada, de sofrer todo tipo de sofrimento que você possa imaginar, de arrancar seio de mulheres, de colocar mulheres na arena para elas serem destruídas por touros, irmão, todo tipo de massacre. Sabe por quê? Porque Deus provou que a igreja dele é a verdadeira. Por isso existe uma frase muito bela de um grande homem que fala: eu posso adorar o fundador da minha igreja. Você pode adorar o fundador da tua igreja. Talvez outras pessoas aí de seitas, de outras religiões, não podem adorar porque quem foi um homem qualquer. Mas o seu, na sua igreja católica, apostólica romana, não foi o homem, mas foi o próprio Deus que edificou sobre a rocha. E pode aplaudir o Senhor para valer. Bata para valer essas palmas. Acabei falando tanto sobre o profetismo, e agora vamos mergulhar na palavra de Deus. As Santas Escrituras, a Santa Palavra, fala que o semeador saiu a semear,
Ele semeou o trigo, não o joio. Mas por que penetrou o joio? O joio penetrou quando os homens estavam dormindo. Quando o homem dorme, quando o homem não vela pela sua casa, pela sua família, quando o padre não zela pelo seu pastor, pelo seu pastoreio de padre, quando o bispo não zela, o joio é semeado pelas seitas, é semeado pelo maligno, porque João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele semeia com mentiras, como diz a palavra de Deus em João 8:44. Fala que ele é pai da mentira e mentiroso, porque desde o princípio ele sempre mentiu. Então, mas hoje nós estamos aqui com a verdade de Deus, para cortar todo tipo de heresia, para mostrar para você o que é o trigo e o que é o joio. Você que não sabe, na plantação de trigo, quando o trigo está crescendo, que cresce o joio também, você não distingue e não dá para você saber se é o trigo, se é o joio. Você só vai saber depois que cresce, porque as folhas que estão, o trigo que está com o seu fruto, ele se dobra, porque ele está cheio, ele produz, então ele se enverga um pouco. O joio não, ele fica igual, mas ele está vazio, ele não produz o fruto. Só quando cresce você sabe quando é o joio e quando é o trigo. Ou seja, a pessoa que se enverga na presença de Deus, a pessoa que dobra o joelho no chão, pedindo a revelação do alto, pedindo para que Deus proteja o zelo pela casa do Senhor. Sim, esse é o trigo, esse é o que ama, adora a Deus sacramentado, reza o rosário e paga o preço como um homem ou uma mulher de Deus. O joio não, ele fica orgulhoso, olhando para cima, ele acha autossuficiente, ele quer ser o centro das atenções. Mas aí entra que quando cresce é ceifado e separado. E só quem pode separar o joio do trigo são os anjos no dia do juízo final, que vamos saber quem é quem. Na hora nós vamos saber quem é quem. Quem é o joio e quem é o trigo. Então, o inimigo semeou o joio e ele continua a semear. O joio é o filho de Satanás. O joio é a heresia, o erro. O joio talvez tenha batido na tua porta dizendo para você mudar de religião. Irmão, mas eu quero falar aqui para você para você se converter, não precisa você mudar de igreja ou mudar de religião. Para você se converter, você precisa tomar vergonha na cara e mudar de vida aqui na igreja católica. É isso que precisa acontecer na tua vida. Eu quero falar hoje aqui um grande movimento, hoje a fumaça de Satanás, a fumaça que entra da nova era, de uma era que prepara para o anticristo, de uma era que prepara para o novo Messias, porque não querem saber de Jesus, porque Jesus, ele falou palavras radicais, palavras de santidade, palavras de verdade. Então não querem viver o que o mundo prega, o sexo grupal, querem viver o homossexualismo, querem que libere a camisinha, querem que libere o aborto, querem que libere as drogas. Libera, como aconteceu quando Jesus estava para ser crucificado. Estava Jesus e Barrabás. Quem libera? Quem solta? Quem crucifica? Crucifica Jesus e libera quem? Libera Barrabás, libera a maconha, libera a droga, libera o aborto, libera o homossexualismo, libera. Querem um mundo liberal, mas nós estamos aqui com Jesus Cristo aqui, como diz a palavra em Mateus 26:41, orai e vigiai para que não caiais em tentação, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. E hoje nós estamos fortalecendo o espírito pela palavra que a igreja prega, pela palavra que os santos pregaram. É essa palavra que nós vamos pregar, irmão, contra a fumaça do inimigo. Eu quero falar aqui principalmente contra os